Olá, dramaturgos! As dramaturgias teatrais têm uma estrutura pré-definida que pode incluir um prólogo, atos, cenas e um epílogo. Neste vídeo, você aprenderá sobre cada uma dessas partes e como elas se encaixam para formar uma dramaturgia. Hoje vou explicar sobre a estrutura das dramaturgias. Mas mesmo se você nunca viu uma peça teatral antes na vida, já pode entender o ponto principal da lição pensando em futebol. Se você já assistiu uma partida de futebol na TV, sabe que há o programa pré-jogo, o jogo real, que são 2 tempos divididos por um intervalo, e o programa pós-jogo, onde os comentaristas falam sobre o que aconteceu na partida. A mesma estrutura acontece nas peças teatrais. Nós apenas usamos nomes diferentes para isso, mas a lógica é a mesma. Gostamos de estruturar nosso entretenimento nestas categorias específicas. Queremos coisas antes, durante e depois. Deseja saber mais sobre como funciona isso nas dramaturgias? Então vamos lá! Em uma transmissão de futebol, eles costumam ter um programa antes do jogo. Os comentaristas aparecem na tela e informam o que esperar do jogo que você está prestes a assistir. Dramaturgias com prólogo fazem a mesma coisa. O prólogo é um segmento de abertura que apresenta o resto da peça. Vejamos um exemplo famoso. A famosa peça de William Shakespeare, A Tragédia de Romeu e Julieta, abre com 14 linhas que definem o cenário. As 2 primeiras linhas são: 2 famílias, ambas dignas, na Feira de Verona, onde montamos nossa cena. E elas dizem à plateia que a peça será sobre 2 famílias de igual riqueza que vivem na cidade de Verona. Assim como no pré-jogo, o prólogo diz ao público o que eles devem esperar da peça. Os jogos de futebol são divididos em 2 tempos, e da mesma maneira as jogadas são divididas em atos. Cada ato é uma seção importante da peça. Os atos podem ter apenas 10 minutos ou mais de 1 hora. Shakespeare geralmente escrevia suas dramaturgias em até 5 atos, e cada ato se baseia naqueles antes de avançar da história. As dramaturgias de um ato são peças curtas que precisam apenas de uma sessão para contar uma história. Tradicionalmente, o ato de abertura da dramaturgia apresenta os personagens e os problemas que eles enfrentarão. Os atos intermediários complicam ainda mais o problema e no ato final da peça o problema é resolvido. Cenas são as seções que compõem os atos. Você sabe quando uma cena muda porque o conjunto de caracteres no palco muda ou o conjunto pode mudar para indicar que os caracteres estão em um novo local. As cenas contam pequenos pedaços da história. No futebol, durante o programa pós-jogo, os comentaristas falam sobre o que aprenderam com o desempenho das equipes. Em uma peça de teatro, isso é chamado de epílogo. Epílogos são partes de uma peça que acontece no final, após o problema principal ter sido resolvido. Voltando a Romeu e Julieta, os personagens principais morrem no final e as famílias em guerra voltam a se reunir. Então, o príncipe, um personagem menor, diz à plateia que alguns dos crimes ali cometidos serão perdoados e outros serão punidos. Ele termina a peça dizendo: pois nunca houve uma história de mais sofrimento do que a de Julieta e seu Romeu. Em outras palavras, ele conclui a peça dizendo: você acabou de assistir a peça mais triste de todos os tempos. Muitas vezes, o epílogo é entregue por um personagem menor, um narrador. Mas em todos os casos é feito após a solução do problema principal. Existem 4 partes principais na estrutura dramática. As peças podem começar com um prólogo, a parte da peça em que o público aprende sobre o que está prestes a acontecer no palco. Então vem os atos. A peça pode ser tão curta quanto um ato ou pode ter 5 ou mais atos. Cada ato é dividido em cenas, e essas cenas são pequenas partes da grande história que está sendo contada. As cenas mudam quando o conjunto de caracteres no palco muda ou sua localização muda. Finalmente, as peças podem terminar com um epílogo, que é um discurso geralmente proferido por um narrador ou um personagem menor, que ocorre após o problema principal da peça ter sido resolvido.
E então, dramaturgo, gostou desse conteúdo e quer saber tudo sobre dramaturgia? Então se inscreva no canal, deixe seu joinha, compartilhe e ajude o canal a crescer e até o próximo vídeo!